Olá, crianças, tudo bem? Paz e bem a todos, muitas saudades, eu e a tia Karina. Hoje estamos mais um dia aqui para ter um bate-papo rápido sobre o Evangelho, tá? Evangelho este de Mateus, que nós iremos conversar e ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar no dia de hoje. A distância é longa, né? A pandemia está aí, mas estamos em oração para que tudo passe o mais rápido possível e estejamos juntos presencialmente, né? E que Deus vai nos iluminar e isso vai acontecer, ok? Então, nós fizemos adaptações e aqui na minha casa fiz um breve altarzinho para vocês, só para recordar o nosso encontro lá na igreja, as coisas que a gente fazia, para estar mais pertinho de Deus. Tá ok? Aqui hoje eu montei para vocês um altarzinho. Então, crianças, aqui estamos fazendo adaptações. Um breve altarzinho, um pequeno altarzinho, só para estar mais pertinho de Deus e para mostrar para vocês, tá? Nós temos aqui a nossa água, que lembra sempre o nosso batismo, a luz, que representa Deus em nossa vida, uma planta, que é a vida, né? A natureza, que Deus criou maravilhosamente pra gente, representando a vida, nada mais, nada menos que a palavra de Deus, a imagem de Santa Rita e a imagem da Sagrada Família, tá ok? E aqui nós temos uma foto, né? Que vai nos ensinar, que é exatamente o Evangelho que vem nos trazer o ensinamento hoje para nós, tá ok? Então, agora nós iremos fazer a leitura e proclamação do nosso Evangelho. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus. Vamos lá? Vamos lá, crianças? Então, vamos fazer a leitura primeiro do nosso Evangelho. Evangelho de Mateus. Vamos lá? Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vós mesmos dar-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou 5 pães e os 2 peixes, ergueu aos olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, crianças, eu vou aqui fazer um comentário com vocês
sobre esse evangelho. O que esse evangelho quer mostrar para nós? O que ele quer explicar? Jesus, através do evangelho de Mateus, vem nos mostrar que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E essa multiplicação dos pães e dos peixes mostra o poder de Deus, de Jesus, né? Sobre todas as coisas. Para ele, nada é impossível, né? Além dele fazer a cura dos doentes, fazer vários milagres, a multidão seguia. E depois os discípulos chegaram e falaram, querer dispensar essa multidão, pois eles estavam com fome, que não havia nada de comer, eles achavam que as pessoas tinham que sair para comprar. Mas o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento vem dos céus. Esse verdadeiro alimento, ele não é comprado, ele vem de Deus. E para Deus nada é impossível quando cremos nele. Mostra que o verdadeiro pão é o próprio Jesus, é o próprio Deus. É ele que nos alimenta, é ele que nos dá a força de viver, alimenta a nossa alma, a nossa vida, o nosso próprio corpo também. Além dessa passagem, além disso, nos ensina também a partilhar os nossos bens, pois entre a multidão só haviam achar uma pessoa, um menino, que tinha apenas um lanche, 2 pães e 5 peixes. E ele partilhou, ele não foi egoísta. Ele partilhou esse pão e esse peixe, doando aos discípulos. Os discípulos levaram a Jesus e Jesus fez a multiplicação. Então, com isso, Deus nos ensina aqui, através do Evangelho de Mateus, capítulo 14, que nós temos que aprender e saber sempre a partilhar com os nossos irmãos, tá? Que a gente tem com as outras pessoas. E que o nosso alimento para a nossa vida é o próprio Deus. Ele é o nosso alimento, tá? E já que o verdadeiro pão é Jesus, quando ele ergue os pães e os peixes ao céu, pedindo a bênção, ele nos traz e nos faz recordar um momento da ceia, relembrar o momento da ceia, em que sempre nós temos que agradecer a Deus para que nunca falte esse alimento, né? E que ele nos dá como próprio alimento, né? Sendo que ele nos dá como próprio alimento através do seu corpo e seu sangue, sendo a presença viva de Jesus entre nós. E essa presença viva de Jesus entre nós hoje nada mais é do que relembrada e recordada na Eucaristia. Eucaristia essa que vocês estão exatamente se preparando para receber esse Jesus eucarístico. Para isso, como é esse preparo? Através da leitura da palavra de Deus, conhecendo os ensinamentos que Jesus deixou, preparando o caminho para receber essa Eucaristia, Jesus eucarístico, o corpo e o sangue de Jesus, certo? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho agora sobre mais um sacramento, o sacramento da Eucaristia, certo? O sacramento da Eucaristia. E o sacramento da Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus, né? O pão que se transforma no corpo de Jesus e o vinho que se transforma em sangue. Então, os dois pontos importantes desse evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes no sacramento e o sacramento da Eucaristia. Quais são os pontos importantes? Jesus nos ensina a partilhar e ele mostra que o verdadeiro pão não é comprado, é dado por Deus, é o próprio Jesus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, ok?
Então, vamos ver o sacramento da Eucaristia. Nós já falamos lá atrás sobre sacramentos. O que são sacramentos? Sacramento é o sinal de Deus em nossa vida. E nós temos, a igreja propõe 7 sacramentos, né? Nós já vimos aí 3 sacramentos. O sacramento do matrimônio, que nós já mandamos para vocês. O da ordem, tá? E o da unção dos enfermos. Agora nós vamos abordar o sacramento da Eucaristia. Sacramento este que também é um sacramento de iniciação, que são os 3 primeiros. O primeiro é o batismo, depois a Eucaristia, depois a Crisma. Esses 3 são conhecidos como sacramento de iniciação cristã, tá? Então, hoje falando só um pouquinho sobre o sacramento da Eucaristia, é um sacramento de iniciação cristã, onde o corpo e o sangue de Cristo se faz presente entre nós, representado pelo pão e o vinho. Essa transformação do pão e do vinho é chamada de transubstanciação. Nossa Senhora, que nome difícil, né? Difícil. Transubstanciação é a transformação do pão em corpo de Cristo e do vinho em sangue de Cristo. O que é a transubstanciação? A transubstanciação, processo que transforma uma substância em outra. Presença de Jesus Cristo na Eucaristia, termo usado para explicar a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. E quando isso acontece? É um momento muito importante que acontece na missa, na celebração, quando o nosso sacerdote, ele, durante a celebração, recorda o momento da Santa Ceia e, ao erguer a hóstia, ele vai consagrar, vai transformar a hóstia, que é o pão, em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo, através das orações na liturgia eucarística, tá? E aí, durante esse processo, né, que acontece durante a missa, através da bênção do sacerdote, da celebração, um momento muito importante e mais bonito e principal da missa, né? Para ocorrer essa transubstanciação, essa transformação, em que o padre vai fazer as orações, vai fazer a bênção ali, existem palavras muito importantes que o sacerdote faz, recordando a Santa Ceia que Jesus fez lá atrás com os apóstolos, com os discípulos na última ceia. Então, é conhecida como a liturgia eucarística, essa parte da missa, tá? Essas palavras, as palavras da última ceia de Jesus, onde ele se dá como alimento para nós, tá? Que ele vai estar presente em corpo e sangue e para nós recebermos, para nós sermos alimentados. A primeira passagem, quando o sacerdote ergue a hóstia, ainda não consagrada, e vai consagrar, ele ergue ao alto para todos verem e diz: estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, deu aos seus discípulos dizendo, que é o que Jesus falou, né? Tomai todos e comei. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Aí o corpo, a hóstia estará sendo transformada no corpo de Cristo. Depois ele levanta o cálice com vinho, o sacerdote, e dá a sua bênção dizendo, do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos dizendo, repete o que Jesus falou lá na última ceia com os apóstolos. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Então, crianças, são passagens muito importantes que vocês já viram, estão sempre vendo durante as missas, é onde o processo de transubstanciação vai ocorrer. O pão vai se transformar em corpo de Cristo e o vinho vai se transformar em sangue de Cristo, para nós recebermos este pão e este sangue de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, para nos alimentarmos. Ok? E aí, resumindo, Jesus é o pão que sacia a fome de Deus. Então, ele se fez presente no meio de nós através do pão e do vinho, né? Deixando o seu corpo e o seu sangue para saciar a nossa fome da alma, para nos ajudar e se faz presente para saciar essa fome de Deus, tá? Então, para isso, temos sempre que lembrar que Jesus está sempre e estará presente no nosso meio. E ele se faz presente através do seu corpo e do seu sangue na Eucaristia. Então, para isso, nós temos que estar sempre próximos de Deus, fazendo as coisas certas, seguindo os seus caminhos, colocando em prática os seus ensinamentos, os seus mandamentos e adorando a Deus, tá? Para que possamos ter uma vida justa, uma vida feliz. Agradecer a Ele sempre, sempre com muito amor e com muita devoção. Então, a Eucaristia é o sacramento para o qual vocês estão se preparando. Por isso, vocês estão fazendo a catequese, né? Aprendendo sobre a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, para poder chegar a receber o corpo e o sangue de Cristo, que é o que vai saciar essa presença, essa fome de Deus, que a gente chama, né? Saciar essa fome de Deus em nossa alma, que vai nos ajudar a viver e a ter uma vida melhor. Porque sem Deus em nossa vida, nós não somos nada. Então, para isso, Ele é tudo. E como a gente sacia essa fome de Deus na nossa vida? Além de seguir os ensinamentos que Ele deixou e fazendo a coisa certa, seus mandamentos, a gente repõe essas energias, né, esse alimento na nossa vida, recebendo Deus, nas missas. Todo domingo, de preferência, a gente tem que ir à missa para receber esse corpo, esse sangue de Cristo e repor as nossas energias, né? Aí durante a semana nós estamos fortalecidos de Deus, nós estamos com Deus em nossa vida, então nós vamos viver melhor na presença de Deus. Chega no final de semana, as nossas forças estão enfraquecidas. Nós vamos à missa e repomos essa energia. Recebemos Deus na liturgia eucarística, na hóstia consagrada, aquele Jesus eucarístico, né? E fortalecemos mais uma vez nossa alma, nossa vida, né? Para estar sempre perto de Deus, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa passagem de hoje. Então, espero que vocês tenham entendido essa passagem do Evangelho de Mateus, nosso breve bate-papo que tivemos. Esperamos nos encontrar em breve, tá? Continuamos em oração para que essa pandemia acabe e em breve estaremos juntos novamente, tá? Teremos mais lives também, esperamos que vocês todos participem.
Eu e a tia Karima estamos com muitas saudades de vocês. Paz e bem a todos. Fiquem com Deus. Beijos.